A história de agitar o oceano de leite, de misturar o oceano de leite, é uma daquelas histórias fundamentais no hinduísmo, independente de você querer saber do Mahabharata ou não. E se você se interessa por astrologia, é um mito fundante de Rahu e Ketu, que são os nodos lunares da Lua. Então, assim, é muito importante e muito interessante. Como eu já mencionei no outro episódio, tem essa treta, essa divisão entre os deuses, como se fosse uma divisão entre duas raças, que são os Devatas e os Asuras. Os Devatas, eles são como se fossem os bonzinhos, porque eles são mais colaborativos. Só que os Asuras são muito mais parentes da humanidade do que os Devatas, que são as cobras, que são chamadas de demônios em muitas traduções. Eles são muito fortes, eles são fortes, egoístas e independentes. Então a gente vê que quando os Devatas têm algum problema, eles costumam procurar a trindade hindu, procuram Vishnu, procuram alguma ajuda. Ai, Brahma, Vishnu, ajuda e não sei o quê. E os Asuras não, os Asuras resolvem tudo por eles mesmos. E o, desculpa. E os Asuras, eles costumam lutar por eles mesmos. Então você tem os Devatas lutando juntos e você tem Asuras que volta e meia conquistam alguma coisa. Então os Asuras estão sempre de olho tentando conquistar o lugar deles que eles tinham junto ao paraíso antes de serem expulsos por Indra. Então, além de tudo, eles têm uma raiva muito especial do Indra, porque Indra que criou essa divisão. Só que o que acontece? Os Asuras são mais fortes. E a única maneira dos deuses, os Devatas, manterem os Asuras fora, eles ganharem dos Asuras, é que eles têm o monopólio do Amrita, que é o néctar da imortalidade. Então eles tomam esse néctar, que os deixa fortes e jovens, etc. E só assim eles conseguem vencer os Asuras. Se os Asuras também tomassem Amrita, ou se os Devatas não tomassem Amrita, os Asuras ganhavam essa guerra sem nenhum problema. Então tem sempre esse problema de os Asuras quererem Amrita e os deuses não deixarem, e principalmente Indra está sempre de olho para controlar para que ninguém tenha Amrita. E aí o que aconteceu? Acabou a Amrita, né? Eles precisavam de mais Amrita e foram perguntar para Vishnu como é que faz para ter Amrita. E aí Vishnu falou assim: vocês vão ter que fazer no oceano. Você fazia assim com boquinha não adianta, vocês vão ter que misturar o oceano de leite. Então eles colocaram o leite lá no oceano. E aí começou os problemas da coisa, né? Falar, tá, conseguimos o recipiente. E como é que faz para misturar um oceano? Aí eles pegaram a montanha Mandara, né, viraram a montanha para fazer ela como se fosse uma colher de pau. Então eles foram pegar a montanha, só que você ficar assim voando, sei lá o que, numa montanha também não dá. Como é que mistura? Como é que a gente segura a montanha, né? Não existe corda grande o suficiente para segurar uma montanha. Então eles se debatem com isso e eles também não são fortes o suficiente para ficarem o tempo necessário rodando uma montanha. Então eles pedem ajuda aos Asuras. Então os Devatas falam para os Asuras: Asuras, vamos fazer uma trégua temporária para a gente mexer o oceano do leite, produzir Amrita, e aí depois a gente divide. Aí os Asuras acharam uma excelente ideia. Então os Asuras foram ajudar. E como corda, eles decidiram pegar a maior serpente que existia, que é a serpente Vasuki, que vivia lá no mundo das cobras, que é enterrado na terra, né? Então eles falaram: aí como é que a gente traz Vasuki para a superfície? Aí um dos Devatas, lá uma ave, tentou ir lá e carregar o Vasuki. Ele falou: se quer me carregar, me carrega. E não conseguiu, porque o Vasuki era grande e pesado demais. Tiveram que pedir ajuda. Shiva enfiou o braço assim até o fundo da terra. Vasuki viu o braço de Shiva e se enrolou como se fosse um bracelete. Então ele foi lá na montanha, tem muitas figuras bonitas sobre isso.
o Vasuki enrolado na montanha, de um lado os Devatas, do outro os Asuras, puxando como se fosse uma corda e batendo o Oceano de Leite. Só que aí, quando eles bateram o Oceano de Leite, né, começou a subir um monte de coisa e subiu um veneno fortíssimo chamado Halala. Subiu o Halala e aí não tinha condições aquele veneno, ninguém ia conseguir sobreviver, como tirar, como fazer com aquilo. Novamente tiveram que pedir ajuda. Brahma disse: a única pessoa que é forte o suficiente para lidar com esse veneno é Shiva. Então Shiva pegou e bebeu o veneno. Só que a consorte dele, Parvati, ficou preocupada, então ele bebeu e antes de ele engolir, ela pôs a mão aqui assim nele e ela parou o veneno na garganta de Shiva. Então a garganta dele ficou azul. Então volta e meia vocês veem imagens de Shiva dele com a garganta azul, que é porque ele parou esse veneno. E a cobra que está no pescoço dele é Vasuki, desse episódio que ele ajudou do Oceano de Leite. Então eles conseguiram misturar, eles conseguiram tirar o veneno. Então, depois de muito trabalho, eles misturando aquele Oceano de Leite, finalmente bateram, acho que virou iogurte, virou ghee, virou não sei o que, virou Amrita. Eles produziram um monte de Amrita, ok, que felicidade, mas eles não queriam entregar a parte do acordo deles para os Asuras. Como é que faz? Então, eles pediram ajuda de Vishnu, que Vishnu se apareceu como uma mulher muito bonita chamada Mohini. E essa mulher maravilhosa, sedutora e tal, os Asuras esqueceram de cobrar a parte dele, ficaram encantadas, né? E tudo aquilo, fazendo toda a cena. Só que um Asura foi forte e inteligente o suficiente e controlado o suficiente para não cair nas graças de Mohini, e ele quis ir lá pegar a parte dele de Amrita. Então, a Mohini, Vishnu, estava distribuindo o Amrita. Então, os deuses ficaram todos reunidos lá em fila, com taças na mão, e ela distribuindo Amrita, despejando em cada taça. E aí, esse Asura chamado Svarbanu, Svarbanu, ele foi lá escondidinho, anônimo, faz de conta que eu não sou ninguém, e se colocou entre o Sol e a Lua. Então ele estava lá entre o Sol e a Lua, e o Sol e a Lua olharam assim, olharam para o cara, olharam para o outro, falaram: esse daí não é Deus, esse daí não. Então eles olharam para Mohini e meio que falaram: ó, esse aqui não é. Então o que aconteceu? Já estava todo mundo com a taça, o outro se fazendo de que ele era Devata também. O Sol e a Lua denunciaram. E aí Mohini, Vishnu, foi atirar o disco dele. Se vocês já observaram figuras de Krishna e de Vishnu, ele tem um disco aqui que é como se fosse uma guilhotina alada. Então ele joga o disco para matar o Svarbanu. E quando o Svarbanu vê aquilo, o que ele faz? Ele bebe correndo o néctar da imortalidade dele. Então, quando o disco corta o Svarbanu, ele corta ele em duas metades, e as duas metades sobrevivem, porque ele já era imortal quando ele foi cortado no meio. Então, ele fica com uma parte do tronco para cima, uma cabeça sem corpo, e uma parte do tronco para baixo, que é um corpo sem cabeça. Então, a parte de cima, que é a cabeça sem tronco, é Rahu, o nó do norte da Lua, e a parte de baixo, que é a cabeça sem corpo, é Ketu, o nó do sul da Lua. E Rahu e Ketu, na verdade, eles são chamados de planetas sombras porque eles são os pontos de eclipse. Explicando brevemente, o Sol e a Lua têm um movimento de translação, porque você pega do ponto de vista da Terra. Então, eles têm um movimento, e esses dois eixos do movimento do Sol e a Lua, eles se encontram num ponto e se encontram no outro ponto. Então, eles são Rahu e Ketu. Então, Rahu e Ketu são os pontos que fazem a sombra do eclipse. Então, eles são planetas sombras, que eles só são visíveis durante o eclipse.
Então essa lenda também explica por que que ele, Rahu e Ketu, cobrem o Sol e a Lua. Por que que ele tem ódio do Sol e a Lua? Porque o Sol e a Lua que causaram essa situação de denunciar, e o demônio não pôde tomar parte dele do néctar do conhecimento. Então, e por que que essa história apareceu aqui no Mahabharata? Porque eles falam assim: todo esse ódio das cobras começou por causa da aposta das irmãs, que eu vou contar daqui a pouco. As pessoas começaram a ter ódio das cobras ali por causa da aposta. E essa aposta envolve esse oceano de leite, porque eles tiraram o néctar do conhecimento e tal, e ficou o tal do oceano de leite. Então eu vou contar da aposta no próximo vídeo. Ficamos aqui com a história do oceano de leite e do surgimento de Rahu e Ketu.